Eu quero agradecer a Deus por esse privilégio, por esta oportunidade que Ele está me concedendo de mais uma vez, através deste veículo de comunicação que é a internet, o YouTube, está chegando ao povo de Deus comprado e lavado no seu sangue, aqueles que têm compromisso com Deus, compromisso com a sua palavra e compromisso com o povo. Quero agradecer a Ele pelo ar que respiro, pelo fôlego vivido, pela existência de vida. Tenho 74 anos, vou fazer 75 no dia 27 de outubro. Mas ainda tenho o cajado nas mãos. Quero agradecer a Ele pelos filhos, pela filha que tenho, pelos netos, pelas netas, pelas noras e pelos bisnetos. E antes de entrar na minha mensagem, que eu vou falar sobre escatologia, que é tratado dos últimos tempos, o estudo, o tratado dos últimos tempos. Nós temos um seminário em Pedra de Guaratiba, na Estrada Matriz, lote 24 a 171. Nós temos o bacharel, o médio e o básico. As inscrições poderão ser feitas depois que passar essa crise da coronavírus. Pode ser feito às segunda-feira, das 7 horas em diante da noite, e às quarta-feira, das 7 horas da noite, com o pastor Cláudio, que é o responsável pelo seminário, que é o administrador, e também a minha segunda pessoa na matriz, é o pastor também que está pastoreando na matriz, e é o responsável pela administração do campo, que dá aula em várias matérias. Então eu peço à igreja que continue orando um pelos outros nesse período de crise, de medo, de espanto, que o povo vive recuado por causa das notícias da coronavírus, que é uma doença que ninguém vê com os olhos da carne, mas sim com os olhos da fé. Só através do nome poderoso de Jesus é que esse tipo de enfermidade pode ser destruído. Somente com o poder do sangue de Jesus que essa enfermidade pode ser destruída. Somente com o potencial da palavra de Deus que esse espírito de enfermidade pode ser destruído. Através da oração é que essa enfermidade pode ser destruída. Muita oração, muito poder, nenhuma oração, nenhum poder. A oração ela é mais poderosa do que a bomba atômica, do que a bomba neutrã. É mais poderosa do que o câncer, é mais poderosa do que todas as doenças, todas as enfermidades. E nós cremos, Ele nos deu autoridade sobre as enfermidades, como está em Marcos, que é o capítulo 16, versículo 17 e 18. Povo, vamos caminhar, vamos orar, vamos ficar firme, porque o Senhor tem nos guardado e vai continuar nos guardando, como guardou o povo de Israel quando saiu do Egito, até a entrada da Canaã terrestre. O Salmo 91, verso 10, eu quero deixar para o povo de Deus. Também quero deixar também para aqueles que não são cristãos, mas acreditam, só não se arrependem. E eu quero agora, na minha introdução, citar algumas passagens da Bíblia, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fé não vem através da oração, através do jejum,
Não. Não vem através dos cânticos, que é muito importante na casa de Deus, tudo faz parte da adoração a Deus, mas o que aumenta a nossa fé é a palavra. O que aumenta a nossa fé é estudar a palavra. O que aumenta a nossa fé é ouvir a palavra de Deus sendo pregada. E quando nós lemos no Salmo 119, versículo 130, diz que a exposição da palavra de Deus, ela traz luz, traz entendimento, ela traz exposição. Quando nós lemos em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 9, diz que o pregador sábio, ele traz entendimento e conhecimento para o povo. Quando nós lemos no Salmo 119, que é o versículo 105, diz: lâmpada para os meus pés. Ela só é lâmpada para você, só é lâmpada para mim, quando nós entendemos e compreendemos o texto. Quando nós não entendemos o texto, não compreendemos o texto, ela não é lâmpada, é obscura, para nada está servindo para você e nem para mim. Por isso nós temos que estudar, para entender e para saber interpretar. E eu quero, nesse momento, falar sobre um assunto escatológico. E a escatologia trata das coisas que virão, das coisas que brevemente estarão acontecendo. Uma introdução sobre escatologia. Escatologia é a doutrina que estuda os últimos acontecimentos relacionados entre Deus e os homens. Escatologia significa estudo ou tratado. Portanto, escatologia é a doutrina que estuda todo o plano profético de Deus para o futuro da humanidade nestes últimos dias. Então vamos entrar sobre o que é arrebatamento, que é atos escatológicos. O que é arrebatamento? Arrebatamento significa tirar, puxar com violência. O arrebatamento da igreja sempre foi ilustrado desde o Antigo Testamento através de tipos, símbolos proféticos, do livro de Gênesis ao livro do Apocalipse, em relação ao arrebatamento da igreja. Existe também 3 escolas de interpretação. A primeira escola é chamada pré-tribulacionista. É aqueles que acreditam, como nós, povo de Deus, lavado e remido no sangue do Cordeiro, acreditamos. Antes da grande tribulação, nós temos a segunda corrente, que é mesotribulacionista, que é os que acreditam no arrebatamento no meado da grande tribulação. Em terceiro lugar, nós temos pós-tribulacionista, que é os que acreditam no arrebatamento no final da grande tribulação. Nós temos 2 fases. Nós temos a primeira fase em relação ao arrebatamento e nós temos uma segunda fase com relação à volta de Jesus. Há uma diferença entre arrebatamento e volta. No arrebatamento, como está em 1 Tessalonicenses, que é o capítulo 4, versículo 16 e 17, a primeira epístola aos Coríntios, que é o capítulo 15, versículo 50, 51, 52, 53, a trombeta ela vai soar.
e os mortos, os que morreram em Cristo, serão ressuscitados. E depois a igreja será arrebatada. Essa igreja arrebatada, ela vai aparecer no tribunal de Cristo. Coríntios capítulo 5, versículo 10. Isto é, no acontecimento da primeira fase. Olha só o que está escrito na primeira fase. Preste-me atenção. Virá somente para a igreja, como está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17. Na primeira epístola aos Coríntios, que é o capítulo 15, versículo 50, 51, 52. Vai ser um arrebatamento secreto. Só quem vai participar são os salvos, lavados, remidos, os que têm compromisso com Deus, com a sua palavra e com o povo. Eu estou me referindo somente para aqueles que são filho, como está no Evangelho de São João, que é o capítulo 1, versículo 12. Só vai subir somente aqueles que são igreja, como está em Mateus, que é o capítulo 16, versículo 18. Só vai subir quem ama, como está na primeira epístola de São João, que é o capítulo 4, versículo 8 em diante. Só vai subir os que têm espírito de submissão, aqueles que obedecem às autoridades constituídas por Deus, como os pastores, como nosso presidente, como está em Romanos, que é o capítulo 13, versículo 1 e 2. Obedecei às autoridades constituídas por ele, as não espirituais e as espirituais. Hebreus capítulo 13, versículo 7 e versículo 17, que devemos obedecer os pastores, sujeitarem a eles, porque são eles que zelam por nós, e imitá-los na fé. Então só vai subir quem tem esses requisitos. Se não tiver, peça perdão. Se arrependam dos seus atos, dos seus pecados, da sua maldade, da sua mentira, se reconciliando com o Senhor. E nesta primeira fase, ele virá até as nuvens, ele virá como ladrão de noite, como está na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2, Apocalipse 3, 3. Ele virá como noivo, como está na primeira epístola aos Coríntios, que é o capítulo 11, versículo 2. Ele virá para os seus santos, como está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50 a 53. Ele virá secretamente. Na primeira vinda, ele virá somente para ressuscitar e arrebatar. Quando Jesus ele ressuscitou dentre os mortos, ele é a primícia da ressurreição, como está na primeira epístola aos Coríntios, que é o capítulo 15, versículo 6, 7, 8, 9, ele é a primícia da ressurreição, foi o primeiro a ressuscitar, e no espaço de 40 dias, ele aparecia aos discípulos e os apóstolos e sumiam. E no dia que ele subiu aos céus, como está em Atos, que é o capítulo 1, versículo 7, ele disse: varões Galileu, por que estáis olhando para os céus? Assim como eu estou subindo, um dia eu também voltarei. Dando esperança para o seu povo. Ele subiu na presença aproximadamente de quase 500 irmãos. Só quem viu Jesus subir foram os comprados, lavados, remidos, os cristãos, seus servos.
Os ímpios não tiveram esse privilégio. Não, eles não tiveram esse privilégio. Isto eu estou me referindo nessa primeira fase, que é o arrebatamento, a ressurreição e o arrebatamento da igreja. Já na segunda fase é o contrário. Na segunda fase é o contrário, viu? Na segunda fase, ele virá para julgar as nações, pisará com seus pés no Monte das Oliveiras, e todo olho verá, como está em Apocalipse, que é o capítulo 1, versículo 7. Zacarias, capítulo 13 e capítulo 12. Nessa segunda fase, ele virá como Rei dos Reis, virá com os seus santos, aonde os seus pés vai estar tocando no Monte das Oliveiras, no Monte das Oliveiras, que é chamado a chegada triunfal, como está em Apocalipse, que é o capítulo 19, versículo 7, que nós temos o ponto-chave. Então, essa igreja, ela primeiro foi arrebatada. Segundo, compareceu ao tribunal para ser julgado as obras praticadas no corpo, e não a respeito dos seus pecados, porque já são salvos. Depois do seu tribunal, ele estará indo para o Monte das Oliveiras, onde ele vai tocar os seus pés, da onde ele subiu. E na volta ele vai estar tocando. A igreja arrebatada, os ressuscitados, vão estar sobre os altérios, como está no livro do profeta Isaías 2:2. E de lá, ele vai estar o quê? Governando. É o nosso Rei eterno. É o nosso presidente eterno. É o nosso sumo sacerdote eterno. Criador de todas as coisas. Como está em Colossenses, que é o capítulo 1, versículo 15, 16 e 17. Ele criou todas as coisas que há em cima nos céus, nos ares, na terra e debaixo da terra, pelo potencial da sua palavra, que ela é viva, ela é eficaz, ela é penetrante. Então, será que você está preparado para este arrebatamento? O que é que você tem feito, pastor? Pela sua esposa, pelos seus filhos, pelos seus vizinhos, onde você trabalha, pela igreja. Como tem sido o seu testemunho? Você tem sido uma carta aberta, lida por todos? Que o Senhor possa abençoar sua amada igreja, abençoar os pastores, aos líderes evangélicos que têm compromisso com a igreja, compromisso com a sua palavra, compromisso com o povo. Primeiro, compromisso com Deus, depois, compromisso com a família, em terceiro, compromisso com o povo. Não é viver de engano, porque naquele dia não vai subir quem vive em pecado, em adultério, em prostituição dentro da igreja, porque santo é uma pessoa separada, pronto para servir ao Criador, servo, que o Senhor manda ir, ele vai, manda ele vir, ele vem, e o servo não se manda, ele é mandado.
Vocês estão lembrados das 7 igrejas da Ásia? Dos pastores que estavam pastoreando a cada uma daquelas igrejas? A responsabilidade de cada um? Tudo aquilo que o homem planta, ele vai colher. Tudo aquilo que ele planta, ele vai colher. Como está em Gálatas capítulo 6, versículo 16 e 17. Se você plantar o bem, você vai colher o bem, mas se você plantar o mal, você vai colher o mal. São as minhas palavras para o povo de Deus em geral, para os não crentes, os crentes, nesse momento em que nós vivemos, em que o país vive, em que o mundo vive, morrendo milhares de pessoas por esta coronavírus, que é uma enfermidade que você não vê com seus olhos carnais, mas sim com seus olhos espirituais. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra a potestade satânica no santuário de Deus que tem atingido a igreja. O diabo tentando parar a igreja. A mídia, através da mídia, o povo está sendo amedrontado. O povo está recuando, o povo está com medo. Esforça-te e tenha bom ânimo. Está em Josué capítulo 1. E eu serei contigo nessa sua jornada, nessa sua caminhada. Porque no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo. Vamos vencer com oração, suplicando, entrando no lugar santo dos santos, dialogando com Deus, conversando com Deus e intercedendo por esse povo, por esse país que está em pânico, com medo, recuando, triste, com dor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor continue nos usando os pastores, usando seus servos, suas servas, os grandes e pequenos. Todos nós estamos nas mãos do Senhor. E eu quero deixar o Salmo 91, versículo 10. Amém.